Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler responsivamente os versos números 1 a 4. Depois iremos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Então, está próximo aí de você a leitura. Vamos começar responsivamente. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Capítulo 10, começo no verso número 4, e vocês lerão depois o verso número 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Que coisa linda, né? Diga graças a Deus pela palavra. Graças a Deus pela palavra. Senhor Deus e Pai, ministra para o nosso coração. O meu coração, o coração de cada pessoa que entrou nesta casa. Pai, pedimos que Tua palavra prevaleça para aquilo que ela foi enviada. Eu agradeço ao Senhor e peço o ministério do Espírito Santo para isso ir acontecendo firmemente em cada mente, em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digamos amém? Amém. Queiram sentar-se, por favor. Se eu perguntasse à nossa igreja agora, qual é a visão da Igreja Batista Central em Santo André? Como é que ela se resume? Será que você poderia dizer, eu sei toda a visão? Mas para evitar que você fique constrangido por não saber e fingir que vai saber, e eu também me sair mal por esperar que você saiba e você no fundo não saiba, nós vamos então recitá-la. Uma igreja contemporânea, comprometida com os valores da igreja primitiva. A nossa visão está em Atos, capítulo 2, verso 37 ao verso 47. E o primeiro compromisso é a oração. Então, separamos janeiro e fevereiro para meses em que nós estejamos ministrando sobre a oração. Não tão somente para que nós preguemos sobre a oração, que já é tremendamente difícil. Muito difícil. Porque entre o falar e o fazer, podem haver distâncias enormes. Então, eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos que esta carta de apóstolo Paulo nos traz sobre a vida de oração que tira o véu. Onde o apóstolo Paulo escreve na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. E no verso 3, o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. A palavra encoberto é véu. Satanás coloca um véu na mente interior, no entendimento, na cuca, no conhecimento e na visão espiritual das pessoas, para que elas se percam. Isso em outras palavras. Há um véu aí
para os que já estão convertidos, já foi tirado. Diga glória a Deus. Mas para quem não foi convertido, o véu está aí. E o pior é que quem o colocou não fui eu, nem a própria pessoa. O diabo colocou esse véu. E a oração pode tirar esse véu em nome de Jesus. Perguntaram ao pastor da maior igreja evangélica do mundo, que é a igreja em Seul, na Coreia, ministrada, presidida pelo pastor David Young Cho, que dizem ter 1 milhão de membros. É meio complicado uma igreja com 1 milhão de membros, né? Mas eles são muito organizados, tremendamente bem organizados. E perguntaram então a ele, qual a estratégia para que uma igreja cresça tanto assim? Como é que vocês fazem? E a resposta dele foi a seguinte: nós oramos, Deus faz. Olha, vamos repetir isso aqui? Nós oramos, Deus faz. Só que isto lá é prática. Nós ainda estamos na teoria. Por exemplo, nós estamos sabedores de que estão vivendo há 100 anos esta visão. Todo dia, pela manhã, 10.000 pessoas sobem uma montanha, há covas feitas na montanha, a pessoa entra, esconde na terra e ora. Todo dia, 10.000 pessoas sobem e descem, só para orar. Eles estão vivenciando um tempo dos favores de Deus sobre a Coreia do Sul há 100 anos. Eles não abrem mão disto. A nossa estratégia é oração. Então aqui eu gostaria de colocar para nós nesta noite algumas palavras que o apóstolo Paulo escreveu, que vão levar você, vão levar a mim também, vamos levar como igreja a darmos um passo a mais na oração. Porque é fácil dizer, vamos dar um passo a mais. Vamos sim. Mas o que significa isto? Então o apóstolo Paulo vai orientar-nos agora sobre aspectos sólidos, práticos, do que significa, o que podemos acrescentar ao que já fazemos da oração, para que tenhamos a graça de dar um passo a mais na vida de oração. Então você perceba no capítulo 4, no versículo número 3, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então a palavra-chave número 1, que é colocada aqui pelo apóstolo Paulo, é a palavra encoberto. E encoberto significa véu. É como véu que a mulher põe no seu rosto para fechar sua face. Esse véu está dentro da mente, dos pensamentos, dos sentimentos das pessoas sem ter Cristo. Assim como uma árvore tem o seu miolo, e esse miolo é protegido pela sua casca, assim como o corpo humano tem seu físico, e essa parte física é protegida pela pele, isto vertido para a vida espiritual, quer dizer que Deus fez você, fez a nós, com capacidade para entendermos o que Ele tem de plano para a nossa vida, só que o inimigo das nossas almas coloca um véu, como se fosse uma casca, impedindo que os nossos olhos espirituais, que a nossa mente raciocine como Deus raciocina, capte o que Deus quer que nós sejamos e façamos. Existe esse véu, esse impedimento maligno na nossa mente, nos nossos olhos espirituais. E a oração, como diz o apóstolo Paulo, tira o véu. Diga glória a Deus. A oração tira o véu. Esse tirar de véu, você pode ver na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso número 4.
os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Note bem que o apóstolo Paulo é direto. O Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Tem medo de falar? Não pode falar. O diabo. É o diabo. Ele não tem nenhum interesse que a pessoa pertença a Deus. Que ela venha para Jesus Cristo. Que ela tenha vida eterna. Que ela tenha esperança de céu. Planos novos para a eternidade. Ele não tem nenhum interesse nisso. Ele cega as pessoas. Agora, se você for a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós iremos fazer sempre essa viagem, lá e cá. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, no verso de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Enquanto você estiver orando para tirar o véu das pessoas, para que elas se convertam, você vai dar, a sua oração vai dar de cara com essa palavra fortalezas. Fortalezas não são demônios. Fortalezas são lugares especiais no véu. Olha que coisa bem traçadinha. Dentro do véu, desse impedimento que Satanás põe, dessa cortina que impede a pessoa de receber Cristo e querer viver para Jesus, há espaços, lugares estratégicos, chamados fortalezas. Destas fortalezas, desses lugares estratégicos, os demônios atuam naquela pessoa e bloqueiam o Evangelho. Fortaleza não é demônio. Fortaleza é lugar estratégico que ele usa para perturbar e impedir que a pessoa venha para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando a 2 aos Coríntios, capítulo 4, vamos viajar de volta. Véu. Então, este véu impede que as pessoas vejam as maravilhas do Evangelho. Por isso, nós precisamos orar para tirar o véu das pessoas. Porque Deus não fez isso automático. É trabalho nosso. Nós temos o poder, com a nossa oração, de tirar o véu dos incrédulos para que eles venham para Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Nós fazemos isso pela oração. E o fato de muita gente ouvir o Evangelho e não se converter, vocês devem conhecer pessoas assim, provém do fato de que elas estão ainda com o véu. E tendo este véu, as pessoas não só ficam bloqueadas na sua mente, mas têm uma perspectiva errada de quem nós somos e o que Deus quer delas. É interessante. Quando a pessoa ainda está dentro desse véu, ela tem uma perspectiva, uma visão distorcida de que Deus quer em favor dela. Eu vou dar um exemplo para você. Numa cidade dos Estados Unidos, uma senhora estava voltando para a sua casa depois de um dia de trabalho, estava dirigindo o seu carro. E ela percebeu que um caminhão vinha atrás dela. Ou melhor, um motorista com o seu caminhão, como vocês quiserem entender. E ela resolveu mudar de rua. O motorista do caminhão foi atrás dela. Mudou para outra rua. O caminhão segue essa mulher. E ela, em estado mais ou menos de pânico, entra num posto de gasolina, sai apressadamente do carro, chama os responsáveis pelo posto para o acontecido. Aí ela percebeu que o motorista do caminhão desceu e foi ao carro que ela estava dirigindo e tirou um homem que estava atrás da poltrona. Ela não via. Na perspectiva daquela mulher, aquele homem estava perseguindo, porque ela não via o perigo que ela estava correndo. Havia um estuprador agachadinho no banco de trás. Mas o homem do caminhão viu e pôde poupar a vida daquela mulher. Quando nós não temos Cristo, tudo que Deus oferece para nós, nós vemos de forma errada. Ele quer meu dinheiro. O pastor está ficando rico. Entendem? Toda visão é distorcida, porque nós não conseguimos enxergar que Deus tem o melhor para nos oferecer
o véu impede esse enxergar. E pela oração, você tira esse véu para a glória de Deus, para a pessoa enxergar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá para entender? Que palavra o apóstolo Paulo usou? Mente e fortaleza. A mente está afetada, fechada, inibida por esse véu. E as fortalezas, lugares estratégicos que demônios usam para continuar o bloqueio, impedindo a pessoa de ver a beleza do Evangelho. Ela vê tudo distorcido, tudo com segundas intenções, até que o véu seja tirado e ela se converta. Segundo, você observa, ainda no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Resplandeça. Olha aqui, eu vou ler um versículo para você que está em Efésios 1,18. Carta de apóstolo Paulo aos Efésios 1,18. Se você quiser acompanhar, faça isto, se não, fique aí e volte a 2 aos Coríntios. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, olha que está falando para quem se converteu agora, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, o que o apóstolo Paulo escreve agora sobre o véu, vai para uma outra linha. Ele fala que o Evangelho, estando coberto por este véu, impede que a pessoa receba esta iluminação. Aqui no verso 4, segundo aos Coríntios 4,4, é chamado de resplandeça. Resplandecer é iluminar. O véu impede que a luz do Evangelho entre. Olha que coisa. Por isso, o apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Tirou das trevas, iluminou, e nós passamos para a luz verdadeira, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o véu tira, inibe a iluminação da mente e do coração da pessoa, para que ela se converta. Impede. Coloca trevas. Ela não enxerga espiritualmente, mas pela oração, tira-se o véu e a luz entra e o pecador é salvo em nome de Jesus. É interessante, eu gostaria de ter feito essa pesquisa antes, não fiz, o trabalho desses homens que fotografam os nossos cultos. Dizem que é uma ferramentinha, dizem, e é verdade, nas máquinas fotográficas, em que elas permitem a entrada da luz. Ferramentinha, abre, a luz entra e fecha. Se a luz não entrar, por mais bela que seja a imagem que o fotógrafo esteja querendo tirar, guardar, preservar, ele não terá essa imagem registrada, porque a luz não entrou. É a mesma coisa com a alma do ser humano. O véu é como essa ferramentinha da máquina fotográfica que abre para a luz entrar. Ou o véu fecha, impede que a luz entre. Então, quando o véu é retirado, a luz entra, a salvação chega, o pecador aceita. Mas se o véu não é retirado, a iluminação não entra e o pecador não é convertido. Então é um fenômeno interessante que eu gostaria que vocês viessem acompanhando para ver o que vai dar. Por exemplo, você coloca a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26, no verso 18. Olha que palavras Jesus Cristo está direcionando para o apóstolo Paulo. Ele está dando o testemunho dele. E chega um ponto, verso 18, para lhes abrir os olhos, veja só, Jesus falando a Paulo, e Paulo dando o testemunho dele sobre a sua conversão,
para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus. Olha que coisa. Quando você não está em Cristo, é como você está na máquina fotográfica que não deixou a luz entrar. Você está nas trevas. Quando o Evangelho chega, a maquininha abre. O véu dá fora. Entra a luz do Evangelho. Você sai do poder de Satanás e vem para Deus. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Olha como é que ele fala. Atos 26, 18. Vamos ler todos juntos? Vale a pena. Leamos. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que coisa linda. Não sei se vocês vão se lembrar, quando o apóstolo Paulo se converteu, lembram os amados irmãos que um homem chamado, quem se lembra? Impôs as mãos sobre ele? Ananias. Impôs as mãos sobre o apóstolo Paulo, falando que Deus, o Senhor Jesus, melhor dizendo, que havia aparecido para ele lá, naquela visão, o havia enviado para que ele voltasse a ver, fosse cheio do Espírito Santo. Observe a palavra usada por Ananias, que tem esta frase: caíram dos olhos do apóstolo Paulo como se fossem escamas. O véu foi para o brejo, o evangelho entrou, Jesus foi honrado, glorificado, Paulo foi essa bênção e foi, louvado seja o nome de Jesus. Caíram dos olhos de Paulo como se fossem escamas. Então, meu amado irmão, o crente, por exemplo, o crente lê Bíblia, amém. Ele precisa dessa iluminação, amém. Essa iluminação é indispensável para que o Evangelho brilhe, tire a pessoa das trevas, amém. Sem que esse Evangelho resplandeça, sem que esse véu saia, sem que essa portinhola da luz entre, a pessoa não é convertida, ela pode se tornar religiosa. Uma pesquisa revela, note bem que ponto nós chegamos, que 10%, e há umas pesquisas ainda mais pessimistas, 3% das pessoas que se dizem salvas, somente 10% ou 3% conseguem ou querem viver, ser verdadeiramente seguidoras de Jesus. Se você pegar o fichário, por exemplo, nós somos uma igreja organizada, modéstia à parte. Se eu mostrar para você a quantidade de pessoas que passaram por aqui, que se uniram aqui como membros, não que estejam em outras igrejas, alguns sim, mas estão fora, em qualquer lugar, menos na igreja. Você fica abismado. Hoje, a totalidade da frequência da nossa igreja é de 4.000 pessoas. Inclui o culto da manhã, esse culto da noite, as crianças e o culto de quarta-feira. Então, nós temos uma participação, é chamada de participação de 4.000 pessoas. Mas se você pegar o fichário para ver a quantidade de pessoas que já passaram por aqui e não estão aqui, você fica estarrecido. Pode ser que chegue a 7.000. Por quê? Porque as pessoas ouviram, elas gostaram, elas se entusiasmaram, mas na verdade a portinhola não foi. Há uma tremenda diferença entre você ouvir, gostar, admitir e ser transformado. A transformação da sua alma, do seu espírito, o perdão dos seus pecados, um novo nascimento, tem que ter a entrada da luz do Evangelho, o véu tem que sair, a portinhola tem que ser aberta, a luz tem que entrar, senão não gera nova criatura. E é por isso que nós estamos aqui, para valorizar a oração, e dizendo, a oração tira o véu em nome de Jesus. É a oração.
Gostaria de chamar a sua atenção para uma outra palavra que o apóstolo Paulo menciona. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Será que se eu perguntasse a você qual foi a primeira palavra, você lembra dela? Depois você vai lembrar. 2 Coríntios 10, verso 5. Vamos ler juntos? Destruindo os conselhos e toda altivez ou todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então agora o apóstolo Paulo está falando que o véu, ele impede que a pessoa tenha o conhecimento verdadeiro de Deus. Olha que coisa tremenda. Esse bloqueio maligno impede que a pessoa tenha o conhecimento verdadeiro de Deus. Como é que funciona isto? Funciona para mim, que sou crente, convertido já, graças a Deus, para você também que é. E funciona para aquele que não é crente e pensa que é. Por exemplo, eu não quero ofender você, porque eu também cometo esse erro que eu vou mencionar aqui agora. Você usa, como crente, vamos pegar a nossa parte agora, nossas fraquezas. Você usa como crente ler a Bíblia, não estou dizendo se lê todo dia, toda hora, não se trata disso, mas a pergunta, você lê a Bíblia, você para pensar no que você leu, você medita no que você leu para ver se você entendeu e se ficou alguma coisa daquilo que você leu? Até essa semana passada me contaram uma piadinha, desculpe, viu, irmão, mas essa eu gostei, viu? Um pastor com a esposa dele foi almoçar na casa de uma irmã. E almoçou e pegou uma colher e escondeu da casa. Passado mais ou menos um ano, aquela família convidou o pastor de volta para almoçar lá de novo. Isso é bom para prevenir as irmãs, tá? E ele foi com a esposa dele almoçar a segunda vez na casa daquela família. Aí chegando lá, antes dele ir embora, a irmã teve a coragem de falar, pastor, posso falar uma coisa para o senhor? A primeira vez que eu veio aqui, o senhor levou embora uma colher. Eu não levei não, minha irmã. Pus dentro da sua Bíblia. Deu para entender? Vai lá que você vai achar. Está dentro da sua Bíblia. Assim é muita gente que pensa que é crente. O Salmo 119, Salmo de 119, verso 18, diz assim, desvenda os meus olhos, olha, venda, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso é para crente. Senhor, acabei de ler, tira o véu para que eu enxergue o que o Senhor está falando para mim nesse livro. O Salmo de número 1 diz que o homem verdadeiramente feliz, bem-sucedido, é aquele que lê a palavra, medita na palavra dia e noite. Gente, quem faz isso aqui? Meditar dia e noite. Por quê? Porque Deus tem a revelação, podemos chamar de grafê, mas tem a escrita, que é grafê, tem a revelação, que o que a escrita vai falar para o seu coração. Agora nós pegamos a escrita, lemos, fechamos a Bíblia, quando fazemos isso, vamos embora. Nós não paramos para pensar. Então, não havendo revelação, não há mudança, não há transformação. Por isso, meu amado irmão, que nós como crentes precisamos ler a palavra, mas parar, depois que ler, para pensar o que nós lemos. Algumas pessoas falam, pastor Ari, quantas vezes já leu a Bíblia toda? Fala, nenhuma. Está escandalizado? Nunca li a Bíblia toda. Se perguntar para mim, eu vou dizer abertamente, nunca li. O que o senhor lê? Eu li um verso, dois, paro pensar nele o dia inteiro. Você pensa, meu Deus, como é que o senhor conseguiu escrever uma coisa tão grande em tão poucas palavras? Como é? Tem gente que lê de fora a fora, lê de fora a fora, lê de trás para frente, lê, não guarda nada, não tem nada mudando. Não é assim que se lê Bíblia. Lê Bíblia, independente da quantidade de versos que você leu. Pare. E deixe Deus agora aguar, abençoar, irrigar sua mente, seus pensamentos, seu espírito da palavra. Aí você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Se você fizer uma pesquisa, quantas pessoas nas igrejas, precisando da nossa, não estou dizendo as outras, deixa as outras para lá, não lê Bíblia, você fica escandalizado.
Quantas pessoas trazem Bíblia e conferem o que eu estou escrevendo aqui, falando, e anotam para ver se é assim mesmo? Você fica horrorizado de ver que quase nenhuma pessoa faz isso. E nós somos crentes. Por que assim? Porque nós não estamos nos aprofundando na palavra, a luz não está entrando, estamos superficialmente por cima, e aí quando acontece alguma dificuldade, algum escândalo, alguma tristeza, alguma doença, algum exagero, algum dissabor, dá no pé. Porque a pessoa não foi transformada. A luz não entrou no seu coração. Ela tem conhecimento exteriorizado, não conhecimento interiorizado. Querem ver uma boa? Não vou mencionar o nome, mas vocês sabem de que eu estarei falando. Acabou de receber o diploma de bacharel em teologia, um presidiário. Um líder tremendamente forte de drogas no Brasil. Estudando no presídio, Bíblia, fez o curso de teologia, formou-se em teologia. Tem diploma de teólogo, mas não é transformada. Não é a letra que vai mudar você. É o espírito da letra que o Espírito Santo vai usar para transformar seu coração. A luz tem que entrar. Se a luz não entrar, não há conversão. Você pode chamar livre, mais livre, mais livre de conhecimento bíblico e você não ser salvo. Vou também dizer mais uma coisa para você que pode te escandalizar. Se você for à minha casa e ver a minha biblioteca, eu tenho uma seção de uns livros vermelhos que eu considero preciosidade. Mais ou menos assim, no Novo Testamento. Várias seções, mas essa vermelha eu acho tremendamente importante. É a mais organizada que eu tenho. É a que mais me ajuda. E o autor não crê em Jesus. Escandalizou? Conheceu? Mas não houve o quê? Iluminação. Tem a letra, mas não tem o Espírito. Portanto, se você tem Jesus, levante a mão para o céu, dá glória a Deus, porque o Espírito está aí, você foi transformado, louvado seja o nome do Senhor. É um milagre, isso é um milagre. A outra palavra que o apóstolo Paulo usa, eu quero que você veja 2 Coríntios 10, verso 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A oração que tira o véu, destrói, traz demolição nas fortalezas que os demônios usam para bloquear nossa mente. Então, meu amado irmão, preste bem atenção nisto. Esta palavra usada aqui, demolição, ela é interessante na vida de oração porque ela se aplica também à sua vida e não só a favor da vida pela qual você está orando. Ela diz respeito a você. Diz respeito a mim quando eu estou orando por outrem. Quer dizer o seguinte, você está orando por João, mas se você tiver uma tristeza, um embaraço qualquer contra a vida do João, você está orando para Deus tirar o véu da mente dele, do coração dele, para se converter. Tudo bem. Mas e aquela raiva que você tem do João, porque ele fez uma coisa errada, não ter feito na sua vida? E aquele ódio que você guarda dele? Então, aquele ódio, aquele rancor, aquele espírito de vingança, tem que ser demolido. Você tem que confessar, reconhecer que é pecado, demolir, tirar da sua mente. Limpa a sua mente, limpa o seu coração. Porque se você não fizer isto, o véu do outro não vai sair. Olha como Deus trabalha. Então você quer que seus parentes se salvem? Dê perdão a eles. Você quer que amigos seus, parentes seus, colegas seus de estudo, de trabalho, seja o que for, venham para Cristo? Eles podem ter aprontado alguma coisa contra você. Dê perdão para eles. Porque se você não der perdão, a palavra demolição quer dizer o seguinte, você quer que ele seja salvo, o véu tem que ser tirado, mas tira o véu que está em você. Olha, você quer que saia o dele? Sai o seu. Em outras palavras, como diz Jesus no Sermão do Monte, né? Por que você está observando, olhando o argueiro, o cisquinho que está no olho do seu próximo, e você não percebe que tem uma tábua dentro dos seus olhos? Tire a tábua daí, você vai poder tirar o cisquinho do olho do seu próximo. Dá para entender? Me diga amém, por favor. Por exemplo,
Eu vi a história de uma senhora que orou 20 anos, olha, 20 anos, pela conversão do cunhado dela, porque ele zombava dela ser cristã. A irmã dela, juntamente com seu marido, começou a zombar dela também por ser cristã, por frequentar a igreja, por dar ofertas na igreja. Então essa irmã acabou criando um universo de raiva, de vingança, de ódio no seu coração contra a sua própria irmã, contra o seu cunhado. Mas um dia, ela entendeu que Deus está falando sobre demolição. Meu Deus, eu quero que esse véu que está na mente, nos olhos, nos pensamentos, nas intenções do meu cunhado, caiam. Eu quero que esse véu saia também da mente, dos olhos, das intenções da minha irmã. Eu quero que saiam. Mas eu tenho ódio deles. Eles debocham de mim, me criticam. Então, a partir de hoje, eu reconheço que errei, pequei, peço o teu perdão, purificação no sangue de Jesus, dou perdão pleno para minha irmã, dou perdão pleno para o meu cunhado, podem falar mal de mim o que quiserem falar, mas eu os perdoo. E agora, em nome de Jesus, eu tiro o véu que está na mente do meu cunhado e na mente da minha irmã, em nome de Jesus. 2 meses depois, essa irmã havia orado 20 anos, nada acontecia. 2 meses depois, o cunhado dela e a irmã dela entregaram a vida para Jesus. 9 meses depois, o pai dela entregou a vida para Jesus. Você vê o poder que existe no véu. Como é importante nós crescermos em oração, entendendo a irmos além, a darmos um passo a mais na nossa oração. Então eu trago perante a nossa igreja esse desafio nesta noite. Gostaria que você compreendesse que Deus vai usar a sua vida, precisa usar a sua vida, para tirar o véu da mente, dos olhos, do coração, do entendimento, das emoções, da visão do Evangelho, de muita gente que passa por você e até dos seus parentes, seus amigos mais chegados. O véu está lá e você, pela sua oração, tem poder para tirá-lo, levar a luz do Evangelho em nome de Jesus. Deu para entender? Véu se tira pela oração. Você tem o poder de Deus para tirar o véu que está na mente das pessoas. Não somente pela oração, para a mente ser esclarecida, mas para que demônios pulem fora das fortalezas que estão lá dentro. Quando você detona o véu, o lugar específico que os demônios usam na vida daquela pessoa cai fora. Não resiste à chegada da luz em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, peça iluminação. Para que você mesmo, como crente, não somente seja uma pessoa que lê Bíblia, escute sermão, mas você possa ler, parar, meditar e durante o dia ruminar. É que diz o Salmo número 1. O que você leu, pensar no que você leu, assimilar o que você leu, o que Deus está falando para mim na sua palavra. Aí a palavra que é escrita vai se tornar a palavra viva, vai entrar no seu coração, vai fazer mudanças extraordinárias na sua vida. Neste desafio de oração, peça a Deus um novo conhecimento. Porque o conhecimento que a pessoa tem hoje do Evangelho, das coisas de Deus, é o conhecimento estragado pelo próprio Adão. Porque o diabo chegou a ele, a esposa dele, a Eva, disse, mas não é assim que as coisas acontecem. Deus sabe, se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele, conhecer o bem, conhecer o mal, etc. E Adão caiu nesta. Então a humanidade está presa nesse sistema de conhecimento adâmico, presa nesse véu do conhecimento adâmico. Mas quando você ora, tira o véu, o conhecimento cai, e o conhecimento do Filho de Deus vai entrar pela luz do Evangelho, em nome de Jesus, e a pessoa será salva. Ore a Deus e inclua a demolição nas suas orações. Ou seja, tire do seu coração, dos seus olhos, da sua mente, tudo aquilo que possa bloquear, atrapalhar, impedir que o poder da sua oração alcance o próximo. Deixe a oração alcançar você, libere seu coração, você vai liberar o próximo, retirando o véu dele, em nome de Jesus. Amém, amados? Então diga comigo, um passo a mais na oração. Então vamos lá, repetir comigo. Tirando o véu, destruindo fortalezas, pedindo iluminação, lendo e meditando, um novo conhecimento e a demolição.
Vou repetir. Tirar o véu, destruir fortalezas, pedir iluminação, leitura com meditação, novo conhecimento, demolição. Sua oração terá dado um tremendo passo além, em nome de Jesus.